Beleza, então vamos aqui para a prova de 2018 e vamos ver o que tem de bom para nós aqui. Então, é o seguinte, ó, questão 9. O objetivo dessa questão é verificar se você entende o que é a última milha, quais são os desafios operacionais e relacionar os custos logísticos com os fatores imobiliários. Então, olha só, as empresas operadoras de galpão logístico estão se preparando para desbravar uma nova fronteira de negócios imobiliários. A construção e operações de galpões capazes de servir de apoio e entregas ultra rápidas do comércio eletrônico, feitas até o dia seguinte às vendas nos sites de e-commerce. No jargão logístico, a operação focada nesse segmento é chamada de last mile, que é a última milha, tá? O último trecho. Isso é, o trecho de entrega para o consumidor. O desafio é encontrar terras com custo que viabilize a operação, com valor de locação que caiba no posto dos futuros inquilinos varejistas. Nas cidades, os terrenos também são disputados por incorporadoras para a construção de prédios residenciais, ao contrário dos terrenos nas rodovias, tá? Sim, a disputa por terrenos nas cidades impacta no preço da última milha. Por quê? Vamos pensar o seguinte, ó, tem uma fábrica no Rio de Janeiro e ela manda produtos, ela vende na Shopee e ela manda produtos para o centro de distribuição no Rio de Janeiro, beleza. Quando eu, Patrícia, compro alguma coisa, esse negócio sai do centro de distribuição do Rio de Janeiro e vem para o centro de distribuição de Caxias, tá? Ou vai para o de Gravataí, que é o que centraliza tudo, e de Gravataí vem para Caxias. De Caxias vai para Nova Prata. E de Nova Prata tem um entregador que vem 2 vezes na semana em Vista Alegre, tá? Então, esse cara de Nova Prata, ele é dono do terreno ou ele aluga? Tá? É caro ele estar dentro da cidade de Nova Prata? Eu realmente eu não sei se é dentro da cidade ou se é fora da cidade. Mas, nesse caso, né? Mas se ele quiser ter uma operação dentro da cidade, ele vai ter que desembolsar uma grana. Então, por isso que essa aqui é a certa, tá? Agora vamos pensar por que as outras são erradas. Primeiro, tá? Essa alternativa A, centralização das operações logísticas resulta em vantagens estratégicas. Não, assim, ó, o negócio fala sobre a localização, os custos e atender o último trecho, não tem nada a ver com centralização de operações, até porque esse não é o objetivo das operações logísticas, não é centralizar tudo num lugar só. A letra C, a execução das atividades de e-commerce gera direcionamento prévio das ações. Ninguém falou sobre execução de atividades de e-commerce no texto, então também não tem nada a ver. A baixa demanda por imóveis afeta o crescimento nas atividades de comércio eletrônico. Lá no texto não estava falando em alta demanda por terrenos, então não tem, está tudo errado aqui também. E a última avaliação do desempenho nas atividades de comércio eletrônico revela sua dependência logística. A questão não fala sobre avaliação de desempenho, ela fala sobre o custo da última milha, tá? Por isso que é a questão B. A 10, tá? Aqui eles querem saber se você entende o que é a matriz SWOT dentro da gestão de processos. Então, olha, se tem um troço que é batido no curso inteiro, é a análise SWOT e é o PDCA, tá? Então, assim, ó, o gerenciamento dos processos organizacionais é realizado por meio de relatórios que acompanhem, de acompanhamento indicadores, garantindo-se, assim, que os resultados sejam atingidos. A análise SWOT
força, fraqueza, oportunidade e ameaça, costuma ser utilizada para que o fluxo de trabalho e a gestão organizacional sejam definidos adequadamente, bem como para as projeções dos processos do negócio sejam alcançadas. Com relação ao gerenciamento de processos organizacionais, análise SWOT, tá? Ela propicia uma visão geral do processo de negócio, o que permite sistematizar e organizar o gerenciamento do processo. Vamos lembrar o seguinte, ó, matriz SWOT não é um indicador e não tem números, tá? Matriz SWOT é uma análise qualitativa. Então, não é um indicador que informa se o processo está sendo gerenciado adequadamente. Não tem nada a ver. É focada no gerenciamento de pessoas, sendo muito utilizada para análise de resultados. Também não é apenas em pessoas, é toda a organização. Lembra pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, não é só para gestão de pessoas. A letra C. Propicia conhecimento técnico operacional sobre o processo que está sendo desenhado. Não, ele fornece uma visão estratégica, não tem nada a ver com a questão técnica e operacional do processo. Compreende a definição dos resultados esperados nos processos, o que garante resultado. Gente, matriz SWOT não garante resultado de ninguém, ela é usada para planejamento estratégico, tá? Por isso que é a questão, a alternativa é. Questão 15, tá? Eles querem saber se você entende sobre cadeia de suprimentos, né? Definição de valor, custos e, enfim, vamos ver aqui. Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas, direto ou indiretamente, no atendimento ao pedido de um cliente. Ela inclui não apenas o fabricante e os fornecedores, mas também transportadoras, varejistas e até mesmo os próprios clientes. Certíssimo. Considerando que o objetivo de cada cadeia de suprimento deve ser de maximizar o valor gerado, avalie as afirmações a seguir. Tá? Então, o seguinte, ó, o valor de uma cadeia de suprimentos, o valor que uma cadeia de suprimentos gera é a diferença entre o que o produto final vale para o cliente e os custos de atender a sua solicitação. Sim, verdade. Os custos de fabricação, transporte e armazenamento estão diluídos em todos os elos da cadeia, ou seja, fornecedores, fabricantes, atacadistas, varejistas e clientes finais. Certíssimo também. O processamento de pedidos envolve custos expressivos na cadeia de suprimentos. Gente, assim, processamento de pedido envolve o tempo da pessoa que está atendendo os pedidos, impressões, uma série de coisas, mas não é custos expressivos, tá? Por isso que a letra C é só a questão, a afirmativa 1 e 2. Tá? A letra C que está certa. Essa aqui é uma questão meio chatinha, né? Então, assim, ó, eles querem saber se a gente consegue identificar os benefícios do mapeamento de processo na cadeia de suprimento. Então, assim, a área, né, de logística, responsável pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos, é fundamental para garantir a satisfação dos clientes finais. Por isso, as empresas investem nela constantemente com o objetivo de controlar e aprimorar seus processos para atender com excelência os clientes e expandir o negócio. Beleza, é isso mesmo. Assinale a opção que apresenta as melhorias proporcionadas com a utilização do mapeamento de processo. Ou seja, quais são as melhorias, tá? Por que é a letra D? Porque isso aqui é uma melhoria, automatização de rotinas, padronização de processo, agilidade na obtenção de informações e maior confiabilidade dos dados. Isto é as melhorias proporcionadas com o mapeamento de processo, tá? Vamos entender por que as outras, elas não são, por que elas não são, por que elas estão erradas, né? Redução de custo é uma consequência, mas não a descrição completa de todas as melhorias do mapeamento. O B, ampliação da quantidade de customização do sistema integrado de gestão empresarial. Gente, customização do sistema integrado de gestão empresarial, ERP, não é o foco,
não é o foco, não é o sistema que está sendo usado. A letra C, planejamento, controle e redução do número de processos para atender com excelência os clientes e expandir os negócios. Tá? O mapeamento não visa reduzir o número de processos, e sim, claro, se tiver alguma coisa muito absurda, como limpar a maçaneta da porta por 10 minutos, a gente vai eliminar essa etapa, tá? Mas o objetivo é otimizar, reduzir custo, reduzir tempo, mas não necessariamente reduzir o número de processos. E inclusão das regras de negócio no sistema integrado de gestão empresarial, ampliando o atendimento aos clientes e fornecedores. Isso é um troço tão, sei lá, não mostra, não está mostrando as melhorias, tá? Está dizendo a inclusão das regras, pode ampliar o atendimento, né? Não faz muito sentido, é uma coisa que não tem a ver com mapeamento de processo, por isso que é a questão D, não, desculpa, a alternativa D. Aqui na 17, falando de processo de novo, vocês viram como eles gostam de processo? Tem bastante coisa, né? Então aqui nós temos o seguinte, eles querem saber se você entende de gestão de processo em empresas modernas, tá? Então, na gestão eficaz dos processos, busca-se racionalizar e aperfeiçoar os fluxos nas organizações. Mapeiam-se e analisam-se as etapas de execução, apresentam-se diagnósticos de problema e propõem soluções com vistas ao redesenho e à melhoria dos processos. O gestor de processos é o responsável pela criação, implantação e melhoria dos processos da empresa. A gestão bem-sucedida permite à empresa uma tomada de decisão coerente e assertiva. É isso aí, tá? Muito bem. Quais são as alternativas que nós temos aí, tá? A correta é a letra C. E a gente vai ver por que a 1 e a 2 está errada. Ao identificar os processos críticos, o gestor de processos deve gerenciá-los de forma compartimentalizada. Ok. Vamos pensar no seguinte, gente, olha só, eu já falei para vocês várias vezes que empresa é visão holística, é visão sistêmica, e não colocar em caixinha, entendeu? Então, assim, ó, o que é compartimentalizada? É colocar em caixinha, RH aqui, DP ali, treinamento ali. Não, gente, é tudo gestão de pessoas e tudo faz parte de um sistema, tá? Então essa aí, ela não tá certa, tá? Então, visão sistêmica integrada, lembrem, né? 2, os esforços de mapeamento de processos críticos permitem a identificação de oportunidades de melhoria e devem ser iniciados nos níveis dos subprocessos de uma empresa. Gente, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos ao exemplo lá da limpar a sala de aula. Limpar a sala de aula é um macro processo. Limpar a maçaneta da porta é um subprocesso. Aonde eu preciso, se eu tenho um problema ali, se eu quero melhorar, eu preciso olhar para o micro ou para o macro, tá? Então, o objetivo aqui é que a gente pense primeiro no que está crítico, no geralzão, que a gente consegue melhorar aquele processo, tá? Mas é importante a gente olhar, né, o pormenor, mas não iniciar. Ó, deve ser iniciados no processo dos subprocessos. Não, a gente olha o macro e depois vai afunilando. Por que a 3 e a 4 estão certas, tá? Os indicadores de desempenho devem ser utilizados para avaliar e monitorar a performance dos processos numa empresa. Sim, gente, é KPI, ciclo PDCA, eu tenho que pegar os indicadores e eu comparar com antes e depois, e com isso eu estou monitorando, né, para ver se o meu processo está certo. Então, antes eu fazia uma peça em
3 minutos, agora eu faço em 2 minutos e meio. Eu preciso pegar esses indicadores e ir acompanhando para ver se está dando tudo certo, se tá ok, se está performando bem. Então esse aqui é verdadeiro. E a gestão de processos de uma empresa está estreitamente associada à tomada de decisão, que pode ser tanto programada quanto não programada. Verdadeiro, tá? Então, assim, ó, a gestão de processos, ela ela tem processos bem definidos que facilitam tomar decisões rotineiras, tá? Que são as programadas, e análise dos processos, né? Quando a gente faz diagnóstico, a gente pode usar uma série de ferramentas aí que a gente já entendeu, nós conseguimos informações para tomar decisões não programadas. São aquelas que ou são estratégicas, que é uma coisa mais a longo prazo, ou então alguma coisa momentânea, né? Aconteceu agora e a gente precisa tomar uma decisão. Então, por isso que essas duas últimas estão certas e o gabarito é a letra C. Questão 19. Ai, qualidade, adoro ciclo PDCA. Olha que delícia esse negócio. Então, aqui o objetivo dessa questão é saber se você entende do ciclo PDCA. E vamos lá. Atualmente, as organizações devem dar atenção à sustentabilidade de seus negócios, não somente na perspectiva ambiental, mas principalmente na gestão dos negócios de maneira sistêmica. Tá? Um modelo básico de suma importância para o gestor que inicia um negócio no âmbito empresarial é o ciclo PDCA. Gente, quando fala em sustentabilidade, não é só essa questão ecológica, de meio ambiente, de poluição. Não, sustentabilidade é um negócio que se sustenta, tá? Não é só essa questão ambiental. A gente tem que pensar assim, ó, sustentabilidade do seu negócio é a gente trabalhar de forma que a gente não vai esgotar os recursos da nossa empresa e ela tenha uma continuidade, tá? Vamos supor, tá? Vamos pensar no seguinte, ó. Alguém ganha 5 milhões na Mega Sena e usa todo esse dinheiro. Então, eu não estou fazendo um uso sustentável do dinheiro, tá? Eu estou gastando o dinheiro em tudo que é coisa. O que que é o uso sustentável do dinheiro? É eu deixar esse dinheiro aplicado, que vai render por mês, sei lá, 50 mil, e eu pego esses 50 mil e faço alguma coisa com ele, tá? Ou 5 mil, ou 50 mil, enfim. E aí eu vivo desse dinheiro que rende mensalmente e eu não mexo no principal. Isso é você ter sustentabilidade financeira, tá? Então, assim, ó, na etapa de planejamento do modelo PDCA, o gestor deve, vamos ver o que está certo e o que está errado, tá? Então, elaborar um diagnóstico prévio para acompanhar as demais etapas. O diagnóstico, ele tem que ser feito antes do P, porque eu vou fazer planejamento. Então, eu tenho que entender como as coisas estão para poder planejar mudanças. Então, eu não consigo, no planejamento, eu não vou fazer diagnóstico, não, tá, galera? Fazer um levantamento das informações, além de mapear e listar as principais diretrizes para que o negócio seja efetivamente bem sucedido. Essa é a resposta certa, tá? O B, desculpa, o planejar envolve coleta de dados, definição de metas, objetivos e o plano de ação, né? Porque eu tenho objetivos, então é muito usado no planejamento estratégico. Pensa, planejamento estratégico, como eu quero estar daqui a algum tempo, então tem que fazer esse levantamento. Por que que o C, delegar funções de forma que o negócio seja implementado com sucesso e se cumpra a sustentabilidade proposta inicialmente? Delegar é executar, é o do, é a letra D, tá? Verificar processo de implementação do negócio assegurando o propósito elaborado previamente é verificar, é o check, é o C. Implementar as atividades de maneira fidedigna ao projetado é o fazer, tá? Então, o planejamento é a questão, é a letra B. Essa 29 aqui, olha só.
Essa 29, ela fala sobre o plano de ação 5W2H. Nós aprendemos isso lá na aula de gestão de processos, no 3º semestre. Permite identificar os pontos importantes que devem ser analisados e avaliados numa empresa conforme o esquema apresentado a seguir. A ferramenta é utilizada para avaliar cenários e viabilidade operacional, financeira e contábil, e os resultados do uso da ferramenta normalmente são apresentados em forma de planilha ou mapa mental. Beleza, tá? Então, aqui tem todas as, né, o que é cada letra, enfim. E aqui tem 2 afirmações. Então, vamos pensar o seguinte, ó. 1, caso se utilize o 5W2H, as informações sobre o objetivo a ser alcançado em um processo gerencial devem estar consolidadas no plano de trabalho, detalhando-se as atividades necessárias em relação aos recursos físicos, financeiros e humanos. Sim, por quê? Porque aqui eu vou dizer, ó, quanto, como, quem, né? Então, é vero isso aqui. 2, a ferramenta 5W2H permite que decisões sejam tomadas antes mesmo de serem colocadas em prática, propiciando alta taxa de acerto e possibilitando a correção prévia de eventuais problemas. Sim, isso também acontece, tá? Só que neste caso aqui, olha só, as 2 são verdadeiras e a 2 é a justificativa da primeira, tá? Muito bem. 35, a nossa última questão. Eles querem saber se vocês conseguem identificar ferramentas de gestão, tá? Gente, a gente passa o tempo inteiro falando disso no curso, gente. A gente passa o tempo inteiro, é muito legal isso. Aí vê que tudo que a gente trabalha acaba caindo na prova, né? Por isso que é importante prestar atenção, largar celular, aquela coisa toda e focar na aula. Então, vamos ver o seguinte, ó. Ferramenta de gestão cuja representação gráfica apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica e cronológica, caracterizando operações e funções e ou unidades organizacionais envolvidas nos processos gerenciais, que pode ser utilizada no mapeamento e análise das atividades, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Ciclo PDCA não é representação gráfica com sequência de trabalho. Organograma não é representação gráfica de sequência de trabalho. Organograma é o quê? É a hierarquia da empresa. Não tem nada a ver com sequência de trabalho. Essa rede, isso aqui eu não vi com vocês, porque isso aqui é de gestão de projetos, tá? É usado para determinar o caminho crítico e otimizar o tempo, mas não representa operações, sequências de trabalho de forma analítica e cronológica. E o diagrama de causa e efeito é uma ferramenta, lembra, espinha de peixe, gente, diagrama de Ishikawa, lembra que é uma ferramenta de qualidade onde a gente vai solucionar problemas encontrando a raiz, a causa raiz. Então lá diz assim, ó, é manutenção, é máquina, é pessoal, é o quê, né? Isso não tem a ver com representação da sequência de trabalho. Então, é o fluxograma. Lembram que na aula, muitas vezes eu peço para vocês fazerem, ou eu uso no quadro, algo do tipo assim, acordamos, qual é o próximo passo? Tá? Levanto da cama, qual é o próximo passo? Ah, boto o chinelo, qual é o próximo passo? Ah, eu acendo a luz, próximo passo. Eu vou no banheiro, próximo passo, entendeu? Então, assim, ó, a sequência de trabalho é o fluxograma, tá? E a gente bateu muito nisso lá na aula de gestão de processos, que é uma das minhas favoritas. Esses 3 conteúdos, produção, processo e gestão da cadeia de suprimento, são delícias, tá? E eu espero que vocês vão super bem na prova e que dê tudo certo, beleza? Então tá, acho que não temos mais nada. Boa prova para vocês, tá bom?